Olá, bem-vindos mais uma vez a New Horizons Talks, um programa, uma série de conversas sobre temas um pouco mais complexos, temas que representam um grau de complexidade, onde a gente acaba tendo necessariamente que colocar um pouco mais de tempo na conversa para que a gente não corra o risco de ser uma conversa superficial. Esse vídeo fica no canal da Horizon, no YouTube. Então você entra lá no YouTube, põe Horizon Consulting e você verá lá uma série de vídeos, entrevistas, conteúdos sobre inovação e seus impactos na sociedade. Esse é o objetivo do New Horizons Talks. Como combinado, hoje comigo está o Jun Hong Kim, que ele tem mestrado e doutorado, é um antropólogo, e eu faço aqui, vou variando, com o Jun, depois com o Stuart Hard, que é um vídeo que também já está lá no Horizon Consulting, para que a gente possa ter pessoas, comentando cada um sobre sua perspectiva, sobre a inovação e seus impactos na sociedade. E falando em impactos na sociedade, nada melhor que conversar com o antropólogo. Jun, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde para todo mundo. Obrigado pelo convite. Mais uma vez vamos conversar sobre algum tema sobre a tecnologia. Pois é. O legal desse papo é que as conversas são complexas, o tempo tem que ser estendido e a gente não tem absolutamente nada combinado. Nada. Então a gente traz aí o tema e a gente começa essa conversa trazendo a perspectiva de cada um, E hoje o tema, como não poderia deixar de ser, também é um tema com certo grau de complexidade, que é: qual o impacto sociocultural das rápidas mudanças que acontecem sem parar? Então, assim, qual que é o impacto sociocultural das rápidas mudanças que acontecem sem parar? Rápidas mudanças em relação a tudo, A tecnologia, a inovação, novos processos, enfim. A qual todos nós estamos submetidos, queiramos ou não, certo? João, e aí? Isso. Esse impacto aí não é brincadeira, esse impacto, certo? Não é. Brincadeira. Mas não é novidade, Eu acho que assim, o impacto não é novidade. O que é novidade é velocidade. Nunca teve um grau de velocidade tão grande na sociedade como nós temos agora. Isso eu acho que é novidade. Seria até meio anacrônico a gente comparar e tentar se imaginar como um sujeito do final do século XIX e século XX, Mas eu acho que, em boa medida, acho que teve um impacto tão grande quanto. Sim. Já faz muito tempo eu vi um artigo do Krugman. Na época estava assim na voga essa coisa da globalização. Ou o do MIT, certo? Isso. Aí ele começa o artigo descrevendo comunicação instantânea, os mercados conectados, etc, como se ele estivesse falando da globalização, que era o grande tema dos anos 90, Sim. Mas ele estava descrevendo o final do século XIX e início do século XX. De fato, você já tinha o telégrafo, já tinha um mundo globalizado, você tinha comunicação à distância. Sim. E se a gente parar e tentar abstrair um pouco, imaginar o cara do século XIX, início do século XX, diante disso, eu acho que é até mais chocante. O avião foi inventado no começo do século XX, você tem o telégrafo, você tem o telefone, você tem o surgimento das armas de destruição em massa. As batalhas mais sangrentas não aconteceram na Segunda Guerra Mundial, aconteceram na Primeira Guerra Mundial. É verdade. A Batalha do Somme, se não me engano, os números são alguma coisa entre 1 milhão e 2 milhões de pessoas que foram mortas em uma batalha que durou acho que 4 meses. Então imagina, passou-se assim uma expectativa de que as guerras durariam meses, e a Primeira Guerra durou 4 anos e foi uma conflagração mundial. Você tem uma grande convergência gigantesca de tecnologias de todos os tipos. Eu acho que a guerra é um momento onde há uma convergência muito grande das tecnologias disponíveis. Você tem saltos tecnológicos no momentos de guerra. Sem dúvida.
Saltos tecnológicos, saltos em produtos de consumo de massa. É. Se você pega as marcas que nós consumimos hoje, grande parte delas foram criadas na época da Segunda Guerra. Exatamente. Para solucionar questões de guerra, né? É. Então eu acho assim, tem uma questão que hoje a velocidade é muito grande, mas eu acho que a velocidade também não é novidade. O que talvez aconteça hoje, que as tecnologias elas são meio que autorrenováveis. Você tem ali um grande framework que permite um desenvolvimento contínuo, acelerado de um mesmo framework. A gente já comentou em alguma dessas conversas sobre o grande salto que foi a internet, que depois da internet talvez não tenha tido um salto equivalente à internet. Sim. Mas a internet, ela se reinventa o tempo todo. Então você tem, naquele framework que a internet introduz, você tem sempre uma renovação de produtos tecnológicos. Então você fala ali, tem cirurgia à distância que é feito lá por um braço robótico, lá, o Da Vinci. Isso é uma grande inovação tecnológica. Porém, o framework ele já existia antes. O que nós temos assim tem uma grande capacidade de criar novos produtos tecnológicos a partir de frameworks existentes. Eu acho que isso é diferente. Então, a gente tem um desgaste cognitivo maior hoje. Então, eu ia falar disso. Tem até um termo que se usava em engenharia de software que chama fricção cognitiva. Quando você está lidando com uma interface de computador, é diferente de você lidar com painel com botões e ponteiros. Quando você tem lá um botão que seleciona a função, você já criou uma fricção cognitiva, que é uma metafunção, é um botão que muda a função dos outros botões. Isso é uma coisa que você tem o tempo todo, smartphone, computador, no fundo são metacontroles que você tem. E isso cria um nível de desgaste maior do cérebro. Alguém já tentou usar um smartphone bêbado? É isso, né? Assim, você percebe o quanto que existe do seu cérebro um smartphone na hora que você tenta usar ele bêbado. Você toma lá 4 uísques e você tenta mostrar um negócio no YouTube pra alguém. Pronto. É muito mais difícil, né, cara? Do que se fosse, por exemplo, uma cartela de álbum de fotografia. Sim. Pois é. Isso aí, João, quando você fala assim das mudanças que antes aconteceram, né? A invenção do avião, os meios de transporte, todas essas questões, vamos dizer o seguinte, não sei se eu vou conseguir fazer claro. Foram, né, inovações, né, melhorias em aspectos da vida, mas eram partindo de uma mesma base, né? As coisas eram físicas e as inovações continuavam dentro desse modelo. A partir do advento da internet, as coisas começaram a ser um pouco diferentes, porque você está lidando com uma coisa que é etérea, né? Nós temos isso, né? E essa questão, o fato de ela ser etérea, ela requer talvez novas sinapses. Então, assim, o processamento cognitivo ele é mais demandado, né? E fora que não é só, então assim, invenção do avião, invenção não sei do que, era uma coisa, você lidava. Agora você, primeiro, tem muita coisa, né? Coisas novas, como você falou de metacontroles. E eu ontem na conversa com o Stuart, né, no nosso papo, ele estava falando de uma questão que a Força Aérea Americana teve que aprender a lidar, que no cockpit de um piloto de caça, ele começou a receber informação disso, informação daquilo, não sei o quê. A máquina começou a colocar tanta informação para ele que ele não conseguia mais lidar com todas as informações do cockpit. E aí foram desenvolvidos softwares, algoritmos, em tal inteligência que diz o seguinte: bom, a melhor informação para o piloto agora é esta, depois é outra. Por quê? Porque se colocar tudo lá, o cérebro não consegue processar. Aí eu comentei que acho que não é questão só do piloto, né? Nós, no dia a dia, a gente está nessa situação. Então, a gente não consegue lidar com todas as informações que vêm, ler todas as notícias, saber tudo o que está acontecendo. E tem essa sobrecarga mental, né, Júnior? O nosso cérebro não foi feito para lidar com tanta informação. Não. Né? Eu acho que a diferença da velocidade tecnológica hoje é justamente essa, é a pressão na cognição. Pressão da cognição, boa. Porque se você pensar ali
mesmo na sucessão de inventos novos, tecnologias novas, a sociedade mudou muito. Vamos imaginar ali de 1870 até 1920. A mudança é absurda, né? Assim, você parte, sai de cidades onde você só tinha cavalos e você vai para uma outra onde você tem elevador, carro, avião e etc. Mas é como você falou, são coisas concretas, né? Você vê o avião, você vê ele voando. Aí quando a gente entra na internet, sim, a gente não precisa. A gente é de uma geração até privilegiada porque a gente pegou essa transição. Sim. Os primeiros trabalhos que eu fiz ali falando sobre internet, trabalhos na época da graduação em ciências sociais, eu tinha que fazer um glossário, porque as pessoas não conseguiam entender o que era um e-mail. É mesmo, Ju? Que ano é isso aí? Que ano que foi? Isso é 1996, cara. Você tá brincando. Aí os meus primeiros websites eu fiz em 97. Na época eu trabalhava com publicidade, propaganda, e os meus primeiros clientes foram justamente as agências de promoção de eventos, agências de publicidade, que queriam ter alguma coisa na internet, falaram, não sei o que é, mas eu quero ter. Sim. E todo mundo tá falando de internet. E na época que as empresas tinham anúncio em revista, eles pegavam o anúncio e punham na internet, né? Exato, é exatamente isso. E aí, a pessoa não sabia a diferença entre website e e-mail. E aí a explicação que eu dava, eu falava, bom, o e-mail é como se fosse um correio, só que ele vem pelo computador. E o website é como se fosse uma revista eletrônica. Porque você aí o cara vai lá e põe a publicidade do jornal na internet. Mas é assim, é um processo natural, né, da tecnologia, né? Você usar referências anteriores da tecnologia anterior para poder você avançar. Então, quando a televisão foi colocada, né, foi inventada, você pega os programas mais antigos, por exemplo, um telejornal, ele era feito com os valores do rádio. Então, uma pessoa falando com um microfone. Então, ele não sabia fazer essa nova linguagem. Então, você pega referências do mundo atual. Né? Aí você começa a perceber, vai melhorando, vai vendo novas alternativas. Com a internet faz a mesma coisa. E assim é. Cara, assim, a gente não precisa nem retroceder tanto. A época que a gente trabalhou junto lá no banco, mais ou menos 2003, cara, me chamaram lá na Globo News, porque foi quando foi vendido, tinha sido vendido o YouTube pro Google. Certo. E ninguém sabia a patavina do que era um YouTube. Aí me chamaram para explicar o que era o YouTube. Eu lembro de estar numa reunião, nem sei qual era, onde uma pessoa da reunião, que eu acho que era uma pessoa de agência, de propaganda, eu lembro, falou de um tal de Google e falou que você colocava lá o que você queria e você podia colocar até o seu nome, que aparecia coisas sobre você. Eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, como assim? Nem sei que era isso aí, mas era, sei lá, década de... 2000 e pouco. Eu acho que não era nem 2000, assim, era uma coisa, né, incipiente. Eu fui lá, né, no Alta Vista, que era o motor Google de antigamente. Google antigamente, fui lá, Google, apareceu Google, digitei meu nome. Eu fiquei chocado. Eu falei, cara, olha isso. Apareceram, assim, é texto, é fundamentalmente texto, né? E, assim, entrevistas que eu tinha dado, que não sei o que e tal. Eu falei, onde veio isso daqui, né? É impressionante, e eu lembro disso, né? Agora, a gente fala dessas mudanças, né, que não param de acontecer. Eu acho que tem alguns... as mudanças não são todas iguais, né? Tem aquela mudança que você deseja, né? Então, se introduz aí, por exemplo, o Waze. Eu vou fazer o israelense lá, que até vi numa palestra aqui, que o Waze é uma mudança de comportamento que ele desejou. Falou, as pessoas agora, em vez de ficar olhando mapas, guias, eu quero que elas usem esse software, né? Que tem uma inteligência, que isso aqui é para mudar o comportamento dela. Então, é uma mudança desejada. Tem uma mudança que não necessariamente foi desejada, mas você percebe, né? E tem uma mudança que é uma mudança, entre aspas, indesejada. Porque
quando uma nova tecnologia ou uma mudança disruptiva acontece no mercado, nem todas as variáveis, as consequências são estudadas. Então, eu vou dar um exemplo para ser mais objetivo. Na conversa também de ontem com o Stuart, ele estava falando de uma pesquisa, que eu acho que foi a PricewaterhouseCoopers que fez. Isso, foi isso que ele mencionou. Né? Sobre o comportamento de adolescentes, mídias sociais, não sei o quê. Então, ele comentava que na pesquisa mostrava um determinado perfil, né, de pré-adolescentes, adolescentes, que vivem hoje muito mais no mundo digital, criam avatares deles mesmos, não é que criam um personagem, nem sei se pode chamar de avatar, mas são fotografias tratadas, né? E pelo fato de terem criado um certo, vamos dizer assim, entre aspas, personagem deles mesmos, eles começam a ficar mais confinados em casa com medo de saírem às ruas e as pessoas verem que ele ou ela não é exatamente igual da foto. É uma foto melhorada, que não sei o quê, ou seja, a realidade sempre é pior, né? Como diz aquela frase lá que eu vi um dia também, acho que não sei aonde, não reclame que a foto do Big Mac é melhor do que o próprio Big Mac real. A sua foto também é a mesma coisa. Exatamente. Então você tem, né, esses aplicativos aí que dão um tapa na foto e você, né, quando a pessoa aplica, porque você conhece a pessoa, mas veja a situação, né, que é uma mudança não esperada, um comportamento não esperado. Que assim, eu não quero sair na rua porque vão ver que eu não sou, né, que eu não sou tudo isso. E olha que coisa, e acho que essa questão agora, né, da pandemia deve ter fortalecido isso, já não pode sair mesmo. Então, né, esse tipo de mudança que é uma mudança não esperada, não estudada e não prevista, e, né, como é que você poderia imaginar isso? É engraçado, né, cara, porque nessas horas eu gosto de voltar até um pouco para os clássicos, né? Tem um livro de 1968, chama A Sociedade do Espetáculo. Em resumo, a grande crítica era que a sociedade, naquela época, tinha virado a sociedade de espetáculo porque a grande mediação social era a imagem. Olha que loucura, né, cara? Isso aí o cara falou nos anos 60. Imagina. E hoje, então, nós somos uma sociedade visual, né? Totalmente. É que o cara que escreveu o Guy Debord, ele faleceu, acho que faz tempo, né? Mas imagina o que ele escreveria hoje, né, cara? Fariam uma reedição do Sociedade do Espetáculo num outro patamar, né? Porque quando ele fala Sociedade do Espetáculo, assim, tava falando assim dentro de certos limites técnicos que hoje foram ultrapassados, né, cara? Ele tava falando muito do que ele se vê no cinema, de como a pessoa se veste para parecer que é mais do que ela realmente é, e a pessoa ser aquilo que consome, não o que ela é. Hoje, virou assim, criou-se uma camada de imagem que é totalmente manipulável, né? E aí as pessoas viram dependentes desse personagem que ela constrói. E aí vira uma coisa, eu acho esquizofrênico isso, sabe? E aí você constrói uma camada de relacionamento social, que é um relacionamento social entre personagens, não mais... Mas, assim, de certa forma, é claro que é uma mudança que a gente só percebe depois que a gente constata. Assim, dificilmente uma pessoa, né, é totalmente feliz com o que é, com o seu corpo, né? E aí tem uma questão de gênero ainda, no caso das mulheres, mas aí, se você pega aquelas mulheres lindíssimas, corpo perfeito, que não sei o que, você pergunta se ela está satisfeita com o corpo dela, 100% vai dizer que não, né? Que sempre tem alguma coisa que melhorar. Só que antes, o seguinte, não tinha como melhorar, né? Agora tem, nem que seja uma melhora mentirosa, uma melhora numa imagem. Então, já que eu posso melhorar aquilo que eu enxergo que não é tão legal, por que não fazê-lo? Já que está na minha mão. Está aqui na minha mão, no meu celular, por que não fazer? Eu faço, né? Só que, assim, o problema acho que não é fazer, o problema é acreditar que aquilo lá que você construiu é você. E não como uma brincadeira, como tem também os apps que te deixam velho, gordo, careca, barbudo, né? Com carinha de cachorro. Isso é brincadeira, isso, né?
Tem app que não, né? E tem pessoas que, assim, eu não conheço pessoalmente e nunca vi como ela é de fato. Porque todas as fotos são tratadas. Então, assim, não sei como a pessoa é de verdade. Tá certo? E é um nível assim, de tratamento que Bom, não é nem. Sai até disso, né? Manipulação fotográfica, né? Igual aquela pessoa que começa a fazer plástica, você vê, vira um monstro, né? Mesma coisa. Mas são esse tipo de mudança, né? De mudança de comportamento que a tecnologia, que a inovação, que cada vez mais, né, ferramentas que está aí à nossa disposição, né? Mas até porque acho que nem o papel da tecnologia é esse, é avaliar o impacto, né, uma vez que as pessoas comecem a usar, fala, pô, mas como é que vai, da onde vai desaguar isso aqui? Né? Acho que não é o papel da tecnologia estudar isso, né? Isso aí faz um link com o que a gente discutiu na outra conversa, que o objeto da engenharia não é a felicidade, né? Então, não é. E no fundo, assim, eu acho que a questão é essa, né? Quem que é o dono da peteca, né? Teve um evento recente que minha mãe e esposa participou como tradutora, que era um evento de comemoração da imigração coreana. E uma das perguntas que foi feito ali para o representante do governo coreano era sobre a educação coreana, né? A educação super eficiente, né? E assim, construída ali com muito investimento. Chegou a épocas que o Coreia era um país pobre, tinha investimento de 20% do PIB em educação, né? Só que é investimento no PIB em educação, alto valor e sério, não é com desvio, com não sei o quê. Cara, sério e uma obrigação social e legal, né? Quem não põe o filho na escola vai preso. Isso, a escola... Sim, porque tem condição de pôr, né? Isso, o governo dá lá a condição, fala, agora é uma obrigação os pais colocarem na escola, porque lá atrás estavam pensando isso aí, tá falando isso dos anos 60, 70, porque as universidades e centros de tecnologia da Coreia não brotaram nos anos 80. É uma coisa que você constrói ao longo de 2 décadas. É assim, objetivo intergeracional. Exatamente, você faz um plano pensando nos próximos 50 anos, é essa a grande verdade. A Coreia não surgiu nas Olimpíadas da Coreia. Não, é isso. E aí, nesse evento, foi feito questionamento sobre sistema educacional, a sociedade super competitiva, etc. Aí o representante da Coreia disse o seguinte, que a Coreia atingiu uma grande evolução material, tecnológica. Então as pessoas hoje têm muito menos necessidades materiais do que há 30 anos atrás. Chegou a um nível ali que você tem, vamos dizer, uma grande parte da sociedade coreana é uma classe média que tem acesso a quase tudo, em termos materiais. Mas ele disse o seguinte, uma coisa que a gente descobriu, que as pessoas são mais infelizes hoje. Existe uma tendência de aumentar a quantidade de pessoas infelizes. E não são os engenheiros que vão responder isso. Para isso, a gente precisa de cientista social. A gente precisa de historiador, antropólogo, sociólogo, para entender por que as pessoas, tendo condições materiais acima da média da população global, em níveis avançados, têm acesso à educação, saúde, segurança, comida, por que elas ficam mais tristes? E isso, eu acho que a tecnologia aumenta essa ansiedade, aumenta esse gap entre o que eu quero e o que eu tenho, e isso precisa ser administrado de alguma forma. Eu acho que em questão, a gente vai estar vivo ainda para ver isso vai virar questão de Estado. Mas, Ju, é assim, você pega... primeiro que atrelar a felicidade a bens materiais, a gente sabe que, sim, não funciona, certo? Sim. Por quê? Porque uma vez que você não tem algo e passa a ter, no curto prazo, você fala, pô, que legal. Mas depois é entendido como, normal, tá certo? A gente que viveu também uma época que ninguém tinha nem telefone fixo e nem celular, né? Eu lembro quando começou o celular, eu vi algumas pessoas falando, lá no futuro, não sei o quê,
as empresas vão dar o celular, né? Para você ter conta, não sei o quê. Fala, nossa, mas lembrando que um celular custava $7.000, aqueles PT500 Motorola do Estado. Então vão dar celular. Então hoje é o seguinte, se você pega essa geração que está aí nova agora, você fala assim, olha que legal, a gente tem celular. Eu falo, ué, mas não tinha antes? Então, né, é incorporado tudo que é mais legal, assim, é incorporado e dado como, ué, mas, né, como não tem assim? Então é uma coisa, sei lá, pedir um táxi, né? Hoje a gente pega o celular e pega um táxi. Como é que era antes? Você tinha que sair na rua e caçar, ou tinha um ponto em casa, ou você tinha que ficar na rua esperando um táxi vazio e você tinha que, né, levantar a mão assim, então o cara te vê, tá afim de levar e parar, então, né? Mas agora pedir táxi, Uber, o que seja, pelo celular é normal, é incorporado, e quando ele para 10 metros para frente, você ainda fica bravo com ele, mete lá 2 estrelinhas, porque você quer que ele para na porta onde você está, né? Então, assim, não com produtos físicos, com tecnológicos, a gente vai aumentar a felicidade. Ou, se aumentar, vai ser em curtíssimo prazo. Tem tantas outras coisas. Evidentemente que a gente mora num país que tem uma complexidade, uma eficiência de muita coisa. A gente tende a achar, poxa, quando a gente estiver numa situação igual da Coreia, igual do Canadá, igual da Austrália, nem estou falando de Alemanha, nada disso, né? Nossa, o país vai ser muito melhor, o país vai ser mais prático, mais fácil. Não necessariamente, como nós já falamos na outra conversa, que as pessoas serão mais felizes. Não tem corrupção. Que são coisas de fato, assim, é que tem aquela falácia, né? Se você não tem comida, você não vai ser feliz. Sim. Tá, é verdade, mas não é verdade que a pessoa que tem toda a comida do mundo vai ser feliz. Não, até porque você não vai comer 2 pratos de comida. Exatamente. E eu acho que é importante a gente observar que tem países que conseguiram sair. A Coreia é um país que era um miserável quando a gente migrou para o Brasil. Minha mãe não tinha geladeira em casa. A primeira geladeira dela foi aqui no Brasil, nos anos 70. Então, mas isso aí, assim, é sua mãe que passou por isso, que viu agora. Você vai lá agora nas gerações na Coreia, e assim, como assim geladeira? Quer dizer, já nasce imaginando que sempre teve. Sempre teve. Aí comparando aí com o telefone, né? O telefone é um exemplo muito bom, né? Porque ele é relativamente recente esse salto, né? Sim. A gente tinha essa coisa para você ter um telefone fixo era uma dureza aqui no Brasil, né? Lembra? Tinha gente que tinha, o patrimônio do cara era telefone, ela alugava linha, lembra disso? Lembra? Você declarava imposto de renda. Aí o que acontece? O telefone fixo, ele não tem muito como gerar a infelicidade. Agora, quando você pega o smartphone, ele tem o potencial de gerar infelicidade. Porque sempre vai ter um cara que vai ter um smartphone muito melhor que o seu. Sim. E aí esse gap que é criado, aí deixa de ter o valor de uso, né? Uhum. E aí você começa a olhar só o valor de troca dele, ou o valor, a marca que ele traz, a aura que ele traz, vamos dizer. Aí você fica atrás dessa aura, que aquele telefone top de linha que o cara do meu lado tem, ele obscurece minha aura que eu tenho um telefone celular. Os dois fazem basicamente a mesma coisa. Não precisa nem ter alguém perto com o telefone melhor. O fato de você saber que existe o telefone melhor que foi lançado, você já olha para o seu e fala, pô, Ju, nós somos de uma geração, a gente consertava coisas, né? Ia no conserto, deixava, aí depois lá pegava, o cara levava uns 3 dias para consertar. E hoje não vamos nem consertar, em muitos casos nem vale a pena. Né? Então, o produto tem obsolescência programada. Então, celular... essa semana, troquei a tela do meu celular, que caiu no chão e apareceu um risco verde, né? Aí eu fui lá, falei, vamos ver se vale a pena. No caso, valia até a pena, eu troquei. Mas aí você começa a perceber, né? Isso já... Bom, troquei a tela. Mas aí você já vê que ele fica um pouco mais lento, tem os updates. Chega uma hora, você vai falar, tá funcionando? Tá. Mas até porque ele não é uma coisa só voz, né? Então você acaba, né, entrando num modelo, que é um modelo que o mercado planejou,
de você, cara, não dá mais, vou ter que comprar um novo. E aí, hoje, você tem uma ideia, olha só, hoje eu tô aqui, né, peguei uma outra tela de computador que estava no escritório, como eu não estou indo muito no escritório, tá aqui, e eu pus a tela tal, não sei o que, e a tela ficou meio torta. Aí eu olhei assim na mesa, deixa eu ver o que eu tenho aqui para calçar. Aí eu achei um celular velho, que eu peguei o celular velho que estou em casa para ver se estava funcionando ainda, e calcei ele com o celular. Aí eu olhei aquilo e falei, mas isso não está certo. Né? Assim, eu não posso usar um celular velho para cá. Aí procurei um livrinho, uma coisinha assim, mas veja a situação. Né? Então, assim, eu tenho um parque instalado de celulares em casa, todos eles velhos, que provavelmente não valem mais nada. Alguns funcionam, outros não. Mas você entra nesse modelo, né? Você, assim, é mais fácil você ficar dentro desse modelo do que... Então, assim, você acaba mudando o seu comportamento, né? E você quase inescapável, né? É quase inescapável. Você é uma força maior. E como a gente está inserido nessas questões, a gente não percebe. Eu lembro uma vez que eu estava vendo um documentário sobre um presidente de uma empresa na Colômbia, que ele foi sequestrado pelas Farc, anos 90. E ele ficou, se eu não me engano, 6 ou 8 anos sequestrado na floresta, né? Aí as Farc entraram em acordo com o governo, não sei o que, libertaram. Bom, e aí ele contando como é que era o dia a dia na floresta, o que fazia, imagina, foi muito tempo, né? E aí ele falou que ele não entendia, a primeira coletiva de imprensa que ele participou, logo de cara, assim que ele foi liberto, não sei o que, armaram lá uma coletiva de imprensa, ele não entendia por que as pessoas apontavam os celulares para ele, né? Pegava o celular e ficava assim, mostrando. Falei, mas por que estão fazendo? Ele sabia que era celular, mas por que está todo mundo apontando o celular para mim? Ele não sabia que tinha, né, acontecido a mudança de celular com câmera, né? Tava todo mundo tirando foto dele, não tinha nem vídeo. E assim, você vê uma pessoa apartada da sociedade e de repente ela volta, ela não acompanhou esse modelo, porque as coisas vão acontecendo, a gente fala de mudanças rápidas, mas vão acontecendo no dia a dia de forma assim, né, que a gente não percebe, porque é natural, não é? E aí você vê, né, que a gente pensa que a mudança de comportamento é uma mudança que acontece com grupos específicos, mas a gente se adapta ao ambiente muito bem. Quem já viajou para os Estados Unidos percebe, né, a quantidade de lixo que nós geramos quando a gente viaja para os Estados Unidos é muito maior do que aqui. Muito maior. Você vai comer, senta numa mesa, quando acaba, você tem um monte de papel, plástico. De onde veio isso aqui tudo? Não é? E lá tem muito essa relação custo-benefício monetizada, né? Assim, quanto que eu vou gastar de tempo para lavar a louça? Vou gastar tanto tempo, vou usar o prato descartável. E mais, o prato descartável, lá, como o mercado é muito competitivo, as empresas começam a fazer prato descartável um melhor que o outro. Isso. Eu lembro quando eu morei fora, tinha lá os talheres e pratos descartáveis. Eu falava, eu não jogava fora, eu lavava e usava de novo, porque não é que era pratinho de papelão, de aniversário, que não, é outro nível, Pô, aquilo era um plástico, era uma coisa que eu tinha dó de jogar fora, né? Tinha dó, e custava nada. E você comprava um sacão de, sei lá quantos pratos tinha lá, 50, 100 pratos. E durava uma eternidade, né? E ainda eu lavava, imagina, durava mais, né? E aí é uma das consequências que a gente tem aí para a sociedade, né, cara, da tecnologia. Se a industrialização chegou num nível tal que já faz algumas décadas a gente está causando muito dano para a sociedade e para o mundo, né, cara? A gente virou uma lixeira global, né? Mas a premissa do modelo que foi criado é a premissa econômica de recursos infinitos. Exatamente. Então, qual o problema de descartar? Eu tenho mais um... E aí os resíduos são infinitos também, né? Não, é lógico, mas veja só, quando o modelo foi criado, não tinha essa preocupação, não existia esse modelo. Ninguém falava de economia circular. Não.
Imagina. E hoje Fábrica mesmo, chaminé era símbolo de desenvolvimento, evolução. claro, claro. E hoje em dia, mesmo hoje em dia, que a gente já fala de economia circular, que a gente já fala, é difícil implementar. Então, todo modelo de país desenvolvido, ele parte dessa premissa, né? Então, é exploração, transformação, industrialização, consumo e descarte. Tem a distribuição no meio. Esse é um modelo linear. Né? Como é que você muda isso? É muito difícil. É muito difícil, né? Então, assim... Vai sair mais caro, né? Vai sair mais caro. Vai sair mais caro. Então, e eu não tenho dúvida que aí, né, os defensores do liberalismo, e eu sou um liberal, mas, enfim, nem tudo o mercado resolve, nem tudo as indústrias, a iniciativa privada resolve. Tem horas que o governo tem que entrar, porque ele vai fazer alguma coisa que não traz lucro, mas ele vai ter que abrir os canais, ter que desenvolver e tal, e depois ele cai fora e deixa a iniciativa privada tomar conta, mas tem coisa que ele tem que entrar, porque senão a iniciativa privada não vai fazer alguma coisa que causa prejuízo. Certo? Ah, sim. Tem acionistas, a lógica é diferente. A lógica é diferente, exatamente. Então, assim, nem tudo o mercado resolve, nem tudo o governo resolve. Tem coisa que o governo não deve entrar. Essa é outra questão, mas, né? Tem coisas que não tem jeito, que você vai ter que... A própria internet, né? Começou como? Começou com o governo, né? Instituições de ensino. Não era iniciativa privada. A iniciativa privada veio depois, muito depois, e aí tenta rentabilizar. Você olhando essa coisa do impacto da tecnologia, regulamentação, etc, né, cara? Assim, a gente vê que a gente tá muito atrasado nessa discussão de economia circular, de olhar a interdependência entre as atividades todas humanas. A gente tá aí atrasado na questão ambiental. Se você for falar em questão, por exemplo, de trabalho escravo, então ninguém nem fala disso, né, cara? Você tem o selo verde, que se discute, selo verde quer dizer isso, você tem algumas ISO meio voltadas para esse tipo de questão, mas você não tem lá um selo slavery free. E é engraçado, porque o Brasil é um país à parte do mundo, né? Ele não pode ser comparado com nada, o que é um problema muito grande quando você conversa com uma pessoa do exterior, que ele tende a colocar o Brasil junto da América do Sul, junto com a América Latina. Existem várias regiões do mundo, né? América Latina, América do Sul e Brasil. Brasil é outra coisa, né? Para começar, a gente já não fala a língua dos nossos vizinhos, né? E o Brasil, ele tem legislações que são mais avançadas que muitos países europeus de primeiro mundo. Isso. Não significa que seja obedecido, tal, mas tem muita coisa de altíssimo nível desenvolvido no Brasil. E tem coisas de um atraso atroz, né? Sobre todos os aspectos, certo? Mas, assim, é muito difícil você falar de questões, mesmo ambientais, né? Num país que você tem uma miséria muito endêmica, né? Então você não tem... Bom, para começar, metade da população, nós estamos falando mais de 100 milhões de pessoas, não tem acesso a tratamento de esgoto. Então, assim, Então, assim, é um problema que nós lidamos hoje no século XXI, que os países mais desenvolvidos resolveram no século XVIII, XIX. Então, a gente lida com... Então, assim, quando você fala assim, Brasil é isso, Brasil é aquilo, eu falo, peraí, qual Brasil você está falando? Qual Brasil? Porque são inúmeros, não é só por região, não. São inúmeros, né, Brasis, não tem um só, tá certo? Mas, enfim, a gente está derivando aí também para um outro caminho. E aí que isso aí tá falando assim eu acho que o problema é até um pouco maior que esse, porque hoje a cadeia de produção globalizada é uma cadeia com tantos nós que no final certas etapas acabam escondendo coisas que não são, vamos dizer, só conseguem historicamente atrasadas, né? Tô falando da escravidão. Se pegar um telefone celular, quem está disposto a deixar de comprar um telefone celular porque é fabricado na China em condições deploráveis de trabalho? Ou aí, não precisa nem parar de comprar, o preço do celular vai ficar mais caro.
Por exemplo, sabe? Né? E tem coisas que não são difíceis de rastrear, como essa das fábricas de celular na China. Tem escândalos recentes aí. Uhum. O Steve Jobs, inclusive, ele se posicionou muito mal na época em relação a isso, né? Sim, suicídios que aconteciam no ambiente fabril. Sim. Agora, você pega ali o Coltran, que é o minério que é tirado ali em lugares da África, que é mão de obra escrava mesmo, área de guerra civil e etc. Se você consegue rastrear essas coisas, onde é que está o grande benefício da tecnologia, na hora que a tecnologia ela não é usada em prol, por exemplo, de melhorar essas relações. João, e aí tem um aspecto interessante que ocorre disso que você falou. Veja só, para um consumidor normal, qualquer um de nós, assim, eu quero saber essa informação, eu quero fazer o tracking de onde vem, é muito difícil, né? Você não tem. Por que não tem ninguém, uma empresa, uma instituição, uma fundação que trabalha para isso? Que certifique isso. Não precisa nem certificar, só precisa dar transparência a isso. Então vamos analisar, por exemplo, um celular de uma empresa, uma Apple, uma Samsung, não importa, e vamos fazer esse rastreamento, né? E vamos divulgar isso. E coloca. Isso nós estamos falando do celular porque foi o que a gente falou agora, mas isso vale para tudo. Mas é tudo. Vale para alimento. Por exemplo, você vai, vamos comprar lá um saco de feijão. Então vamos fazer o rastreamento disso para ver se usou transgênico, se usou adubo certo, ou ver se usou veneno de mais, veneno de menos. O consumidor ele não tem acesso a isso, é muito difícil para ele parar para ver isso. Exatamente. Né? A gente fala assim que no Brasil, esse aqui não tem transgênico, imagina, aqui, né? Não, lógico que tem, a gente nem sabe. E foi aquela luta para colocar o selo transgênico nos produtos de consumo. Outro dia eu estava no supermercado, eu vi lá que já tem, acho que parece que foi regulamentado. Mas a dificuldade que até a indústria coloca, né, as barreiras, fala assim, isso vai afetar meu negócio. Então tem aquelas questões, né, assim, negócio versus fazer as coisas como deveriam ser feitas. E aí, voltando ao tema da conversa, né? A tecnologia, em muitos aspectos, ela age de uma forma anárquica, né? Assim, você não tem muito controle sobre isso. Mas para mim, sabe qual E vai aumentando essas tensões sociais. Sim. Nas últimas décadas tem aumentado por conta disso, porque a tecnologia ela tem um caráter anárquico, sim. O mercado tem um caráter anárquico, sim. E aí essas questões vão aumentando, vamos dizer, o gap entre as pessoas, entre o que a pessoa aspira e o que realmente ela é. Sim. Mas para mim, o problema não é a tecnologia, o problema não é. Não é nada disso. O problema, a causa raiz do problema chama-se ser humano. O problema é o ser humano. O ser humano sempre vai procurar um jeito de tirar vantagem, de fazer o caminho mais curto, de tentar alguma coisa que muitas vezes pode ser até legal, mas não é moral, ou alguma coisa ilegal, sempre. Então, a tecnologia, não sei o que, causa isso, causa aquilo. Não, ele é um ser humano, né, que usa a tecnologia de uma forma que prejudica o outro. Então, não haverá tecnologia no futuro que ele fala assim, puxa, isso aqui, pronto, vai resolver os problemas da humanidade. Não existirá. Porque os problemas da humanidade referem-se unicamente à humanidade. E não tem saída. Não há solução para alguns aspectos. Não há solução para o dor, o sofrimento, a angústia, a carência. Simplesmente não há remédio, porque eu acho que o ser humano foi feito, né, no hardware original, lá atrás, de um jeito que, assim, isso é inerente, faz parte. E aí querer resolver uma coisa que é atávica do ser humano com tecnologia, assim, não faz nenhum sentido, porque não tem jeito, né? Assim, são outras questões, não é? A tecnologia não vai resolver, mas qualquer tratamento que se dê a esses gaps, ansiedades, aumento
das diferenças sociais. Isso aí vai ter que vir de algum lugar da sociedade. Assim, tem uma questão de interpretação e entendimento desse problema. Sim, a tecnologia, ela é humana no sentido que o ser humano produz, mas só que você não tem um mecanismo regulador da tecnologia. A pessoa vai inventar algum troço, vai fazer uma ciência, alguém vai pegar aquilo lá e criar um troço. Claro, e se alguém... Mas, assim, eu acho que tem... Vou dizer, eu acho que hoje tem um gap muito grande, sabe no quê? Entre a educação humanística e o nível tecnológico que nós temos. O resultado da ciência, que é a tecnologia, ela chega de pronto e barato pra gente. E as pessoas esquecem que o conhecimento vem junto com uma responsabilidade. E a tecnologia, que é produto desse conhecimento, também deveria vir com certos compromissos morais. E não é. Hoje o compromisso é unicamente consumerista. Então hoje nós não temos nenhum tipo de educação no nível da ciência que está por trás desses produtos, das consequências dessa ciência e tecnologia, e a educação humanística está indo pro beleléu, né, cara? Sim. Sim, isso olhando aqui o nosso perímetro mais próximo. Na Coreia, eles estão começando a questionar isso. Nos países da Europa, eles estão questionando isso. Você tem uma educação muito mais humanística nesses países europeus. A Coreia está pensando nisso do que aqui, porque aqui a gente está um passo meio atrás. A gente está num passo desenvolvimentista e passando por cima de tudo, inclusive das pessoas. Mas escuta, como é que você quer discutir essas questões, sendo que aqui a gente tem problema de ensinar matemática e português para os alunos? Exato. Então, assim, nós estamos o buraco é muito mais embaixo, né? E voltando no tema que a gente estava falando, que um dia vamos inventar uma tecnologia para resolver um problema, né? Resolve e cria outro. Cria outro. E assim, isso então, assim, imaginar. E assim, eu sou muito cético nesse aspecto. Imaginar que no futuro nós teremos uma sociedade global sem desavenças, sem guerras, sem problemas, esquece, não terá. Isso não sei o que estou falando, é história. Se você pega no globo quais foram as duas únicas regiões que nunca tiveram uma guerra ao longo da história, só tem duas regiões: Polo Norte e Polo Sul. É verdade. Onde não tem gente. Onde não tem gente. Então, assim, quando que nós vamos chegar numa situação que nunca haverá uma guerra? Nunca. Sempre haverá, né? O que a gente tem que saber é, assim, tá bom, como é que a gente pode lidar melhor para evitá-la, né? Porque ninguém quer, mas a gente sabe que acontecerá, né? Então, como é que a gente educa as crianças, as pessoas, para evitar sempre que possível, porque isso é uma coisa que não é absolutamente desejável. E quando acontece, como é que a gente também educa melhor para que a gente possa lidar com situações que não estão no nosso controle, com situações que trazem dor e sofrimento. Esse negócio da pandemia que a gente está vivendo agora. Primeiro, não foi a primeira e, lamentavelmente, não será a única, não será a última. Nós vamos ter mais, certo? E essa pandemia é chata porque a gente está preso em casa, assim, está lidando, evita sair, não sei o quê. Se tivesse um índice de mortalidade de um ebola, por exemplo, certo? A gente, qual é o risco? Qual é o risco de ter coisas muito piores, muito piores, né? Então, como é que a gente coloca, então, a tecnologia ou a inovação a serviço disso tudo, de evitar guerras e quando tem guerras, algum problema qualquer, né? Para o ser humano melhor lidar com isso, tá certo? Porque eu vejo, né, dizem que o brasileiro tem memória curta, e é verdade, né? Mas a humanidade também tem, né? Quando a gente vê filmes da Segunda Guerra, nem da Primeira, da Segunda, que foi mais documentado, eu vejo, né, as reportagens, não sei o quê, em filmes em preto e branco. Eu falo, acho que deveria ter um trabalho para não mostrar em preto e branco, colorir tudo. Por quê?
Porque quando as novas gerações veem aquilo, que é em preto e branco, parece que é um passado muito distante. Né? Isso é filme preto e branco, isso foi lá para trás. Não, isso é da década de 50, cara. Você tem pessoas que viveram em campo de concentração vivas. Então você devia colorir para mostrar, ó, isso aqui está mais próximo do que a gente imagina. Isso daqui não é uma coisa louca. Cuidado, a gente tem que ter eterna vigilância, que é o preço da liberdade, eterna vigilância, para a gente não voltar a ter uma outra guerra. Né? Eu acho que isso aí é um troço que está se perdendo, porque assim, a gente tem muitos dos problemas que a gente tem hoje é porque nossa geração está sendo sucedida por gerações que cresceram na abundância. Sim, é verdade. Isso acontece na Coreia também. A Coreia tem um problema sério de abandono de velhos. Quem são os velhos? Os velhos na Coreia são os caras que lutaram na guerra. São os caras que passaram pela guerra. Se não foi pela guerra da Coreia, foi pela guerra do Vietnã, porque a ajuda econômica americana estava condicionada ao envio de contingente coreano para o Vietnã para lutar junto com os americanos. Então você tem lá uma geração que construiu a Coreia com sangue. Com sangue. Mas hoje, os mais jovens, muitos deles, eles não querem esse fardo histórico. Fala, não, cara, eu quero viver minha vida aqui. Então. Aí, o que acontece? Olha só, na Coreia, acontece muito de os pais serem abandonados nas rodoviárias. O filho leva o cara e fala, vamos passear, e larga o cara na rodoviária. O pai, pra não virar um estorvo, ele vira um morador de rua. Cara, Seul tá cheio de morador de rua que são velhos. O índice de prostituição de idosas na Coreia é alarmante. Tem estudos específicos sobre prostituição de idosas. Então essa é a contraface, cara, de um desenvolvimento extremamente acelerado. A Coreia, ela cresceu, virou o que ela é, basicamente dos anos 60 para cá. Então a gente está falando uma mudança avassaladora. Isso tem consequências na sociedade, obviamente. Você tem um descompasso entre a assimilação dessas mudanças e os valores que estavam naquela sociedade. Então você tem abandono de velhos, suicídio, você tem prostituição de idosos e por aí vai. Então, isso é uma face muito tenebrosa, né, do desenvolvimento, porque a gente imagina que não, vai desenvolver, crescer, que não sei o quê, e é tudo de positivo. Cara, como tudo que o homem faz, tem coisa positiva e coisa negativa. Isso que você está comentando, que é uma coisa bem triste, nas grandes cidades aqui no Brasil, das grandes capitais, você vê algo semelhante. Então, você vê pessoas que começam a ter a sua vida, né, em grandes metrópoles, cuidar da vida, sem tempo, sem nada, pessoas de idade cada vez mais sozinhas, solitárias. Então, você tem aqui no Brasil um vínculo maior, familiar, que talvez não leve a essa situação que você trouxe na Coreia. Mas a gente vê a população envelhecendo, né? Então, como é que vai ser? Você vai ter uma proliferação de casas de repouso, abandono... Esse abandono, entre aspas, que não é um abandono na rodoviária, mas você coloca lá uma pessoa de mais idade, né, numa casa de repouso e nunca vai visitar, é um tipo de abandono esse. Né? Então, assim, é um subproduto de um desenvolvimento acelerado sem ter a contrapartida humana. É apenas tecnológica e consumista e de produto. Cadê o aspecto humano aí? Então, assim, é um caminho triste esse. Porque, assim, pegar, por exemplo, diferenças entre a Coreia e o Japão. Isso é muito legal. Para qualquer um que for para o Japão, recomendo que apoie na mesma viagem a Coreia. Quem for para a Coreia, apoie na mesma viagem o Japão, porque são países muito próximos, 1 hora de voo, e você tem um contraste muito grande entre um país e o outro. O primeiro contraste que você vê entre a Coreia e o Japão é que, primeiro, na Coreia todo mundo é muito parecido. Sim, a sociedade da imagem na Coreia é muito mais presente que no Japão. Entendi. E a outra coisa que é muito marcante é que no Japão você vê pessoas muito idosas trabalhando ativamente em diversos segmentos da economia. Trabalhando lá nas estações de trem, trabalhando com vigia, trabalhando em qualquer setor de serviço. Enquanto que na Coreia existe uma tendência de tirar as pessoas idosas da frente do negócio. Então existe um tipo de aposentadoria compulsória na Coreia, de forma que trabalhos que tenham que lidar com o público, os velhos tenham que se retirar. Então,
você tem duas formas de lidar com a longevidade, que é uma consequência da tecnologia, ok? Nesses dois países. Assim, não necessariamente um está melhor que o outro, mas por exemplo, o Japão é um país que historicamente tem mais preocupação com a longevidade da população. Essa coisa dos robôs, colocar automação para trabalhar para os velhos, isso é uma coisa que eu acho que vale a pena ficar de olho no que o Japão faz. Eles têm muita preocupação em relação a isso. O que eu vejo muito complicado hoje a gente vê uma geração mais nova que trata as pessoas, né, de mais idade assim, imagina, eu tenho que ensinar minha avó, minha mãe, meu pai a lidar com... Imagina, eles não sabem nem lidar com o celular. É assim, cara, o que a pessoa de mais idade tem a oferecer para as novas gerações são coisas muito mais valiosas do que essa. No entanto, o critério de classificação, né, de relevância da pessoa é se ela sabe lidar com produtos de tecnologia, tá certo? É a função, é o desempenho. É a função do desempenho. E quando uma pessoa de mais idade vai pedir ajuda para uma geração mais nova, eu acho que tem uma questão aí que a pessoa mais nova, é claro que ela não interioriza isso, não tem nem visão disso, mas, cara, qual é a minha expectativa como pessoa jovem? Assim, meu futuro, assim, não tem o futuro, né? Assim, eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, João. Cara, assim, então, assim, qual que é o papel de uma pessoa de mais idade, sendo que ela não consegue nem lidar com o celular, sabe? Eu acho isso uma coisa muito triste, porque se coloca, né, o grau o utilitarismo das pessoas se lidam com questões, né, com produtos de consumo. Isso é muito triste, muito triste. Então tem um aspecto aí no Japão que você trouxe, que eu acho interessante, que é a valorização do idoso em termos de sabedoria, de aconselhamento, não que se sabe lidar com o celular, sabe? E eu tô vendo que no Brasil, assim, a gente tá indo muito mais para um caminho de Coreia do que de Japão, muito mais. Mesmo assim, vai pegar a Coreia, que é diferente do Japão, mas você pega a Coreia, tem um mercado para pessoas de mais idade. Lá você tem fita cassete até hoje, cara. Bom, mas aí claro, mas aí também você tem uma questão de renda, né? Então, assim, a pessoa de mais idade, tanto nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, países mais desenvolvidos, você tem uma pessoa de idade avançada com renda. Então, a indústria se interessa em fazer produtos para pessoas de idade avançada, porque eles vão comprar. Aqui no Brasil, você tem pessoas mais idosas com renda? Tem, mas é desse tamanho o mercado. Então, não vale a pena fazer. Então, isso é uma questão só de distribuição de renda, mais nada. Porque, veja só, os idosos hoje, eles são representativos na pirâmide social e tendem a aumentar. Então, não é por falta de gente que não tem mercado, é por falta de renda. Se tiver renda, vai ter mercado, né? Como você entra nos Estados Unidos, tem lá loja só para idoso. Você não vê um comercial que está passando aí toda hora no canal Oba Box, que tem um celular para terceira idade, que eu acho o máximo isso. Números grandes, tem SOS, eu acho muito legal. Isso é coisa da Ásia, né, cara? Isso é coisa da Ásia. Eu acho muito legal ter um mercado desse, né? Um telefone que só fala. Por exemplo. Não, mas esse Facebook com o Instagram instalado. Esse já vem tudo. Já vem tudo. Já vem com capinha. Você só clica, né, no logo do Facebook. Porra, eu acho o máximo isso. Muito legal e super adequado. Sei lá, assim, né, tem um aspecto técnico que eu estou falando e tem um aspecto de imagem. Será que uma pessoa com mais idade vai querer estar associada a um celular que é para velho, né, entre aspas? Aí é outra questão. Falo, não, quero ter um celular da moçada, quero um iPhone, não sei, né? Mas é legal que tenha produto para todos, mas aí é uma questão de distribuição de renda mais. Como tem condomínios no exterior, focar só pode morar lá pessoas que têm tanta idade, né? Já visitei gente em condomínio assim. Então, não pode ter cachorro, não tem filho pequeno. Então, assim, é um condomínio que tem serviços específicos para esse público, que tem renda para pagar, né? Então, é legal isso, certo? Mas, enfim, João, a gente, como eu falo, né? A gente não combina nada,
a gente abre o tema e vai falando. Já se passou 1 hora e a gente poderia continuar aqui falando, né? Mas chega uma hora que a gente tem que parar, que é uma pena, que a conversa com você sempre é uma conversa super agradável. Então, Jun, te espero aqui para o próximo encontro. Nós vamos escolher um novo tema para trazer. E aí a gente, né, sempre às terças-feiras, às 8 horas da noite, no canal da Horizon no YouTube, você entra lá e tem um vídeo novo toda terça às 8 horas. 1 hora com o Jun, 1 hora com o Stuart, né? Que a gente vai revezando para trazer essas visões sobre diferentes perspectivas. Jun, muito obrigado. Valeu. Por você estar aqui com a gente, viu? Prazer, grato pelo convite mais uma vez. Até a próxima. Até a próxima. Vou escolher o tema aí. Falou, Valeu, abraço. Um abraço. Falou, tchau. Tchau.